Olha aqui uma história muito legal, muito bacana sobre empreendedorismo no seu local de trabalho. Eu conheci uma história de um rapaz, ele era um profissional e ele estava iniciando a sua carreira com 19, 20 anos e ele começou a vender chip de operadoras de telefonia celular em uma determinada loja. E ele vendia o chip ali para os clientes da loja, era permitido ele fazer a venda do chip, né? Tem quiosques e tudo mais. Então ele vendia chip. E nessa venda de chip ele era um vendedor diferenciado. Ele era uma pessoa mais comunicativa, ele, diante dos problemas e do estresse com as pessoas, com os clientes que passavam por ali, ele sempre contornava essas questões. Ele era uma pessoa que sabia lidar com as pessoas, mesmo diante das pessoas com várias objeções. Quem é de venda sabe disso. Você tem que superar várias objeções e ele conseguia fazer isso. E a produção de venda dele era maior do que as dos demais. E ele não vendia só chip, ele vendia informação e procurava entender além do que o chip oferecia. Ele logicamente aprendia tudo o que era de respeito aos serviços do chip, da operadora e tudo mais, mas ele ia mais além. Ele procurava entender mais sobre celulares, ele procurava entender mais sobre essa necessidade do cliente de entender sobre celular. Ele já aproveitava essa oportunidade e já entrava com o seu conhecimento, porque ele sempre buscava assuntos relacionados à tecnologia. Então, para a pessoa que estava ali, que não estava procurando o chip, mas que tinha dúvida sobre um aparelho celular, algo do tipo, ele já tirava, ele chegava, ele se aproximava e ele começava a esclarecer para aquela pessoa. E isso foi dando para ele uma diferenciação frente aos demais. E as pessoas gostavam de ir com ele, porque ele era sempre muito atencioso, sempre dava as explicações técnicas, sabia falar sobre o assunto e tinha um poder de empatia muito grande com os clientes. Consequência, ele criou oportunidades. A pessoa da loja viu o potencial daquele profissional e o chamou para ser vendedor já na loja. Na loja ele continuou fazendo o que ele sabia fazer de melhor: empatia, administração de conflitos, procurava entender sobre os produtos que ele vendia mais do que nunca. Agora ele começou a fazer isso, ele já fazia, ele, agora como já era uma atribuição do papel dele de vendedor, ele tinha que saber realmente, mas ele sabia com maestria. Para ele não tinha cliente com dinheiro ou sem dinheiro. Para ele, o que ele via ali era uma oportunidade, era uma pessoa que estava ali na loja e ela ia com essa pessoa. E ela não vinha com o intuito: poxa, será que ele vai gastar 1.000? Será que ele vai gastar só R$ 100? Ou será que ele só vai pirangar? Né? No verbete de venda, é o famoso pirangueiro. Ele não tinha isso na mente, ele queria sim ter utilidade para aquela pessoa através das informações que ele dava, através do atendimento que ele dava, através da forma como ele abordava a pessoa e conduzia a conversa. Ele queria sempre fazer o melhor. E as pessoas, por incrível que pareça, por mais que não iam comprar lá, acabavam comprando. Porque ele tinha esse poder de persuasão. E isso foi cada vez ficando mais forte e ele foi investindo em sua carreira. Com pouco tempo, ele se torna um líder de departamento. E aí ele já comanda uma equipe. E aí ele continuou ainda mais investindo na sua carreira, investindo em especializações de liderança, como fazer gestão de equipes. Ele instruía a sua equipe conforme ele fazia lá atrás, no início da carreira dele. Ele já servia como referência para os seus liderados, ele já servia como referência para os demais dos outros setores, e ele começou a se destacar mais e mais, abrindo oportunidades. Depois ele se tornou supervisor, e aí com supervisão ele investe mais ainda na sua carreira, até ele chegar ao cargo de gerente. O que isso quer dizer? Percebam que ele iniciou lá de baixo, ele iniciou vendendo chip.
E ele foi criando oportunidades. A empresa, a loja não deu oportunidade. A carreira profissional é sua. É você que tem que investir e é você que tem que ter inteligência para criar oportunidade. Todo o tempo foi ele criando oportunidade de crescimento. Ele simplesmente se diferenciou. Ele empreendeu no seu local de trabalho. Quando você faz isso, a oportunidade inevitavelmente ela virá. As pessoas inevitavelmente vão lhe ver. O seu chefe inevitavelmente vai querer que você ocupe um cargo de maior posição, porque ele sabe que colocando você lá, você trará frutos muito produtivos. Que é isso que os diretores, os grandes gestores precisam em suas empresas. Pessoas diferenciadas, pessoas que tragam uma produtividade diferente, profissionais que tenham uma alta performance diferente. Mas para isso acontecer, você precisa empreender no seu local de trabalho. Não tem como. Você precisa aplicar princípios do empreendedorismo e eu trago muito isso nos meus canais. Os meus conteúdos, eles são direcionados para isso. Eu ainda não contei a minha história, mas terei oportunidade de contar para vocês, porque a minha história também ela tem esse retrato, ela tem essa estrutura. Comecei lá de baixo e hoje eu estou no nível privilegiado e quero mais ainda. Não dá para parar, não dá para estagnar, não dá para entrar em um descanso. Você sempre quer subir o próximo nível, inevitavelmente. Essa é a sina do profissional de alta performance e de quem quer realmente se destacar no seu local de trabalho. Então fica a dica aí para você dessa história de uma pessoa que eu conheci e a história dela é uma história de superação, de criação de oportunidade, de intraempreendedorismo. Um abraço e até o próximo vídeo.